Então, matrizes ortogonais próprias são aquelas que satisfazem duas condições. Essa condição de ortogonalidade e mais a condição determinante de A igual a 1. As matrizes ortogonais próprias, as matrizes ortogonais formam um grupo, no sentido matemático do termo, né? Aí a matriz de identidade é matriz ortogonal. Uma operação com duas matrizes ortogonais sucessivas, ou seja, o produto de matrizes ortogonais também é ortogonal. A inversa de qualquer matriz ortogonal é ortogonal. E o produto é associativo. Então essas condições caracterizam o conjunto das matrizes ortogonais como um grupo chamado, no caso aqui, em 3 dimensões, de grupo O3. Essa condição determinante de A igual a 1, no linguajar da teoria de grupos, caracteriza essas matrizes como matrizes especiais. Então, do conjunto de matrizes ortogonais, consideramos um conjunto especial, que é o conjunto que tem determinante 1, e esse conjunto forma o grupo de rotações em 3 dimensões, que é denotado por SO3. S é do inglês special. Então são as matrizes 3×3 ortogonais com determinante 1. Tá bom? Então o grupo de rotações de movimentos possíveis de um corpo rígido é denotado por SO3. Agora, há um resultado importante que diz qual é o movimento mais geral possível que um corpo rígido com um ponto fixo pode executar. É um teorema que caracteriza os movimentos possíveis de um corpo rígido com um ponto fixo. Esse teorema deve-se a Euler e diz o seguinte: o deslocamento mais geral possível de um corpo rígido com um ponto fixo é uma rotação em torno de algum eixo passando pelo ponto fixo. Olha, o que esse resultado afirma? Imagine um corpo rígido que tenha algum ponto fixo. Então ele só pode se movimentar em torno desse ponto. Tá bom? Então esse corpo se movimenta arbitrariamente. Digamos que ele comece de uma configuração padrão e executa um movimento arbitrário. E, depois de um certo tempo, atinge essa outra configuração final. O que esse teorema afirma é que existe um eixo passando por esse ponto fixo, de tal modo que essa configuração final pode ser alcançada executando uma única rotação de um certo ângulo em torno desse tal eixo. Tá bom? Ou seja, uma rotação arbitrária em torno de um ponto fixo equivale a uma única rotação em torno de algum eixo passando por esse ponto fixo. Quem provou pela primeira vez esse resultado foi o Euler. Nós vamos apresentar uma demonstração moderna usando um tratamento algébrico e não geométrico, mas que tem uma virtude de nos indicar que esse resultado depende de maneira crucial da dimensão do espaço que está sendo considerado. Aqui no caso nós estamos considerando rotações em 3 dimensões, né? Mas poderíamos estar considerando rotações no plano ou em espaço de dimensão maior do que 3. Então, essa demonstração que nós vamos apresentar, ela deixa clara a vinculação entre a validade do resultado e a dimensionalidade do espaço em que o problema é formulado. A demonstração é simples.
Agora, só depende de uma observação. Veja o seguinte. O teorema afirma, né, que a rotação mais geral possível de um corpo rígido é uma rotação com um ponto fixo, é uma rotação em torno de algum eixo passando pelo tal ponto. Então, se é possível passar de uma configuração inicial para qualquer outra configuração final desse corpo, simplesmente fazendo uma rotação de algum ângulo em torno de algum eixo passando pelo ponto, uma rotação executada em torno de um eixo não modifica um vetor paralelo ao eixo. Tá bom? Então, demonstrar esse resultado equivale a demonstrar o seguinte, que existe um certo vetor, podemos tomar unitário, que não é alterado por essa rotação. Esse vetor é exatamente o vetor paralelo ao eixo de rotação. Tá bom? Então o que nós precisamos fazer é o seguinte, precisamos provar que existe um vetor n tal que a n é igual a n, onde A é a matriz que leva o corpo da sua configuração inicial até a configuração final. E é uma matriz ortogonal própria. Tá bom? Porque isso aqui é um movimento executado por um corpo rígido. Acabamos de ver que só são possíveis movimentos de corpos rígidos de rotação representados por matrizes ortogonais próprias. Então, onde A é a matriz ortogonal própria que leva o corpo de sua configuração inicial até a final. Então, o corpo começa de uma certa configuração inicial, executa uma rotação arbitrária, um movimento arbitrário em torno de um ponto fixo, e chega a uma configuração final. Existe uma matriz ortogonal própria que leva dessa configuração inicial até a final. Tá? Se nós provarmos que existe um vetor n com esta propriedade, então isto prova que essa operação A é uma rotação em torno do eixo definido por esse vetor unitário n, porque esse vetor permanece inalterado pela transformação. Tá bom? Então o nosso problema é provar a existência de um vetor que obedeça a esta equação.